Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu não quero falar com vocês sobre vitórias, sobre conquistas ou sobre bênçãos. Hoje eu quero convidar você a fazer uma jornada dolorosa, uma jornada difícil, mas a jornada mais importante de toda a história da humanidade. Eu quero que você caminhe comigo, passo a passo, ao lado de Jesus, em suas últimas horas nesta terra, em uma narrativa contínua e ininterrupta. Quero que você sinta, na medida do possível, o que ele sentiu, que você veja o que ele viu, que você entenda a profundidade do sacrifício que foi feito por você e por mim. Muitas vezes nós passamos pela Páscoa, pela Semana Santa, e não temos a dimensão do que realmente aconteceu. Mas hoje eu peço ao Espírito Santo que abra os nossos olhos espirituais, que quebre a dureza do nosso coração, para que possamos contemplar com reverência e com lágrimas o preço que foi pago pela nossa salvação. Prepare o seu coração, porque esta não é uma mensagem fácil de ouvir, mas é uma mensagem que pode transformar a sua vida para sempre. Tudo começa em um jardim, o Getsêmani. Depois de uma última ceia com seus amigos, onde ele partiu o pão e o vinho, símbolos do seu corpo e do seu sangue que seriam entregues, Jesus vai para o seu lugar de oração. Mas esta não é uma oração comum. Ele sabe o que está por vir. A angústia é tão profunda, tão esmagadora, que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que caem no chão. Ele, o Filho de Deus, sente o pavor da separação do Pai. Ele clama: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Naquele momento, a humanidade de Jesus grita de dor, mas a sua divindade se submete em amor. E enquanto ele ora, seus amigos, aqueles que ele chamou para vigiar com ele, dormem. A primeira dor que Jesus sente é a da solidão. A solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. E então, o som de tochas e espadas quebra o silêncio da noite. Judas, um dos 12, um dos que comeu no mesmo prato, se aproxima. E com um beijo, um sinal de afeto e amizade, ele entrega o mestre. Imagine a dor no coração de Jesus. Ser traído por qualquer um já é doloroso, mas ser traído por um amigo íntimo, com um gesto de amor, é uma ferida que rasga a alma. Ali, Jesus é preso como um criminoso, aquele que só fez o bem, que curou os doentes, que alimentou os famintos, é amarrado e levado à força. E seus discípulos, todos fogem, o abandonam. Pedro, o mais impetuoso, aquele que prometeu morrer com ele, o segue de longe, mas quando confrontado, o nega, não uma, mas 3 vezes. E o galo canta, e o olhar de Jesus cruza com o de Pedro, e Pedro chora amargamente. A dor da traição, a dor do abandono, a dor da negação. Jesus está completamente só. Começa então uma noite de julgamentos fraudulentos. Ele é levado de Anás para Caifás, o sumo sacerdote. Falsas testemunhas se levantam, mas seus depoimentos não concordam. Eles o acusam de blasfêmia porque ele afirmou ser o Filho de Deus. E ali a violência física começa. Eles cospem em seu rosto, eles o esbofeteiam, eles cobrem seus olhos e zombam. Profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Aquele rosto que irradiava amor e compaixão agora está coberto de cuspe e sangue. Aqueles lábios que proferiram palavras de vida agora recebem o impacto de punhos cheios de ódio. E ele permanece em silêncio, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ao amanhecer, eles o levam a Pilatos, o governador romano. Pilatos não encontra crime nele. Ele o envia a Herodes, que também zomba dele, o veste com uma capa de luxo e o devolve a Pilatos. Pilatos, querendo agradar a multidão, oferece uma escolha: soltar Jesus ou um assassino chamado Barrabás. E a multidão, incitada pelos líderes religiosos, grita:
Crucifica-o, crucifica-o, solta-nos Barrabás. O justo pelo injusto, o autor da vida trocado por um assassino. E então Pilatos, lavando as mãos em um ato de covardia, entrega Jesus para ser açoitado. O flagelo romano, um chicote com múltiplas tiras de couro, com pedaços de osso e metal nas pontas. Cada chicotada rasgava a pele, a carne, até os músculos. As costas de Jesus se tornam uma massa de carne viva e sangrenta. A perda de sangue é imensa, mas a humilhação não acabou. Os soldados romanos o levam para o pátio. Eles tecem uma coroa de espinhos, espinhos longos e afiados, e a cravam em sua cabeça. O sangue escorre pelo seu rosto. Eles colocam um manto de púrpura sobre seus ombros dilacerados, uma cana em sua mão, como um cetro, e se ajoelham diante dele, zombando: "Salve, Rei dos Judeus!" Eles cospem nele novamente. Pegam a cana e batem em sua cabeça, fazendo os espinhos penetrarem ainda mais fundo. A dor é excruciante, a humilhação é total. E então, o caminho para o Gólgota, o lugar da caveira. Eles colocam sobre seus ombros, já em carne viva, a pesada trave da cruz. Ele mal consegue andar. Ele cai sob o peso da madeira, sob o peso dos nossos pecados. Eles forçam um homem, Simão de Cirene, a ajudá-lo a carregar a cruz. E finalmente, eles chegam. Eles o deitam sobre a madeira. Pegam pregos longos e rústicos e os cravam em seus pulsos, atravessando nervos, causando uma dor indescritível. Eles cravam seus pés, e então eles erguem a cruz. E ali, suspenso entre o céu e a terra, está o nosso Salvador. A dor é insuportável. Para respirar, ele precisa se apoiar nos pregos dos pés e se erguer, raspando as costas dilaceradas na madeira áspera. Cada respiração é uma nova onda de agonia. Por 3 horas, a escuridão cobre a terra. O sol se recusa a brilhar sobre tamanha injustiça. E naquelas horas, algo ainda mais terrível acontece. Jesus, que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai, sente a separação. Ele carrega sobre si todos os pecados da humanidade. E por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. E Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste?" Esta é a dor mais profunda, a dor espiritual, a dor do inferno, a dor que nós merecíamos sentir por toda a eternidade. Ele a sentiu por nós. E depois de dizer: "Está consumado", ele entrega o seu espírito. O véu do templo se rasga de alto a baixo. O caminho para Deus está aberto. O preço foi pago. A nossa salvação foi conquistada. Pilatos não encontra crime nele. Mas esta não é uma oração comum. Pegam a cana e batem em sua cabeça, fazendo os espinhos penetrarem ainda mais fundo. Pilatos, querendo agradar a multidão, oferece uma escolha: soltar Jesus ou um assassino chamado Barrabás. Pegam pregos longos e rústicos e os cravam em seus pulsos, atravessando nervos, causando uma dor indescritível. O véu do templo se rasga de alto a baixo. A perda de sangue é imensa. O sangue escorre pelo seu rosto, não uma, mas 3 vezes. A solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. Ele clama: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres." Naquele momento, a humanidade de Jesus grita de dor, mas a sua divindade se submete em amor. Eles o esbofeteiam. A perda de sangue é imensa. Depois de uma última ceia com seus amigos, onde ele partiu o pão e o vinho, símbolos do seu corpo e do seu sangue que seriam entregues, Jesus vai para o seu lugar de oração. E Pedro chora amargamente. Ele o envia a Herodes, que também zomba dele, o veste com uma capa de luxo e o devolve a Pilatos. Mas a humilhação não acabou. E ali, suspenso entre o céu e a terra, está o nosso Salvador. Ele sabe o que está por vir.
O sangue escorre pelo seu rosto, eles o deitam sobre a madeira. Ele o envia a Herodes, que também zomba dele, o veste com uma capa de luxo e o devolve a Pilatos. E ele permanece em silêncio. Eles o esbofeteiam. E enquanto ele ora, seus amigos, aqueles que ele chamou para vigiar com ele, dormem. Eles forçam um homem, Simão de Cirene, a ajudá-lo a carregar a cruz. O preço foi pago. O sol se recusa a brilhar sobre tamanha injustiça. O preço foi pago. O flagelo romano. Aquele que só fez o bem, que curou os doentes, que alimentou os famintos, é amarrado e levado à força. Eles cospem em seu rosto. Ele cai sob o peso da madeira, sob o peso dos nossos pecados. Ele é levado de Anás para Caifás, o sumo sacerdote. Ele mal consegue andar. Eles colocam sobre seus ombros, já em carne viva, a pesada trave da cruz. E depois de dizer, está consumado, ele entrega o seu espírito. E Pedro chora amargamente. E com um beijo, um sinal de afeto e amizade, ele entrega o mestre. Ele sabe o que está por vir. Começa então uma noite de julgamentos fraudulentos. Falsas testemunhas se levantam, mas seus depoimentos não concordam. As costas de Jesus se tornam uma massa de carne viva e sangrenta. Pilatos não encontra crime nele. Não uma, mas 3 vezes. Pegam pregos longos e rústicos e os cravam em seus pulsos, atravessando nervos, causando uma dor indescritível. Ele cai sob o peso da madeira, sob o peso dos nossos pecados. E com um beijo, um sinal de afeto e amizade, ele entrega o mestre. Ser traído por qualquer um já é doloroso, mas ser traído por um amigo íntimo, com um gesto de amor, é uma ferida que rasga a alma. E com um beijo, um sinal de afeto e amizade, ele entrega o mestre. Jesus, que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai, sente a separação. E por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. Eles o acusam de blasfêmia porque ele afirmou ser o Filho de Deus. Eles tecem uma coroa de espinhos, espinhos longos e afiados, e a cravam em sua cabeça. A primeira dor que Jesus sente é a da solidão. A dor espiritual. Ele a sentiu por nós. A angústia é tão profunda, tão esmagadora, que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que caem no chão, o lugar da caveira. Eles forçam um homem, Simão de Cirene, a ajudá-lo a carregar a cruz. E finalmente eles chegam. A humilhação é total. A humilhação é total. Começa então uma noite de julgamentos fraudulentos, a dor espiritual. O preço foi pago. E ele permanece em silêncio. Ele é levado de Anás para Caifás, o sumo sacerdote. Eles o deitam sobre a madeira. Jesus, que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai, sente a separação. Ele sabe o que está por vir. O sangue escorre pelo seu rosto. E então o caminho para o Gólgota, o autor da vida trocado por um assassino. E com um beijo, um sinal de afeto e amizade, ele entrega o mestre. E seus discípulos, todos fogem, o abandonam. Depois de uma última ceia com seus amigos, onde ele partiu o pão e o vinho, símbolos do seu corpo e do seu sangue que seriam entregues, Jesus vai para o seu lugar de oração. Eles cravam seus pés, e o galo canta, e o olhar de Jesus cruza com o de Pedro. E Pedro chora amargamente. Pegam pregos longos e rústicos e os cravam em seus pulsos, atravessando nervos, causando uma dor indescritível. E o galo canta, e o olhar de Jesus cruza com o de Pedro. Pedro, o mais impetuoso, aquele que prometeu morrer com ele, o segue de longe, mas quando confrontado, o nega. Ele clama: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Naquele momento, a humanidade de Jesus grita de dor, mas a sua divindade se submete em amor. Ele mal consegue andar, e depois de dizer, está consumado, ele entrega o seu espírito. Mas esta não é uma oração comum.
Tudo começa em um jardim. O autor da vida trocado por um assassino. Eles colocam sobre seus ombros, já em carne viva, a pesada trave da cruz. E então, eles erguem a cruz. Tudo começa em um jardim. Jesus está completamente só. O autor da vida trocado por um assassino. Mas esta não é uma oração comum. O sangue escorre pelo seu rosto. Ele clama: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Naquele momento, a humanidade de Jesus grita de dor, mas a sua divindade se submete em amor. Eles o esbofeteiam, a dor do inferno, e por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. Falsas testemunhas se levantam, mas seus depoimentos não concordam. Ser traído por qualquer um já é doloroso, mas ser traído por um amigo íntimo, com um gesto de amor, é uma ferida que rasga a alma. Eles tecem uma coroa de espinhos, espinhos longos e afiados, e a cravam em sua cabeça. A dor que nós merecíamos sentir por toda a eternidade. Cada respiração é uma nova onda de agonia. A angústia é tão profunda, tão esmagadora, que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que caem no chão. Começa então uma noite de julgamentos fraudulentos. E com um beijo, um sinal de afeto e amizade, ele entrega o mestre, o lugar da caveira. E por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. E então, o som de tochas e espadas quebra o silêncio da noite. Imagine a dor no coração de Jesus, o Getsêmani, e por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. Eles colocam sobre seus ombros, já em carne viva, a pesada trave da cruz, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Eles o acusam de blasfêmia porque ele afirmou ser o Filho de Deus. E seus discípulos, todos fogem, o abandonam. Os soldados romanos o levam para o pátio, pegam pregos longos e rústicos e os cravam em seus pulsos, atravessando nervos, causando uma dor indescritível. A angústia é tão profunda, tão esmagadora, que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que caem no chão. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Jesus, que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai, sente a separação. Eles colocam sobre seus ombros, já em carne viva, a pesada trave da cruz. Ele é levado de Anás para Caifás, o sumo sacerdote. A dor é insuportável. As costas de Jesus se tornam uma massa de carne viva e sangrenta. E Pedro chora amargamente. E ele permanece em silêncio. O Getsêmani. Mas a humilhação não acabou. Mas esta não é uma oração comum. O sangue escorre pelo seu rosto. E finalmente, eles chegam. A perda de sangue é imensa. Aquele que só fez o bem, que curou os doentes, que alimentou os famintos, é amarrado e levado à força. Ele assentiu por nós. E Pedro chora amargamente. E finalmente, eles chegam. Ele sabe o que está por vir. Para respirar, ele precisa se apoiar nos pregos dos pés e se erguer, raspando as costas dilaceradas na madeira áspera. O sol se recusa a brilhar sobre tamanha injustiça. O Getsêmani. O preço foi pago. A nossa salvação foi conquistada. E o galo canta, e o olhar de Jesus cruza com o de Pedro. Tudo começa em um jardim. Pilatos não encontra crime nele. O véu do templo se rasga de alto a baixo. A dor é insuportável. Ali, Jesus é preso como um criminoso. Pegam pregos longos e rústicos e os cravam em seus pulsos, atravessando nervos, causando uma dor indescritível. O caminho para Deus está aberto. Pegam pregos longos e rústicos e os cravam em seus pulsos, atravessando nervos, causando uma dor indescritível. O autor da vida trocado por um assassino. Ele mal consegue andar, ele clama: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres.
Naquele momento, a humanidade de Jesus grita de dor, mas a sua divindade se submete em amor. Eles colocam sobre seus ombros, já em carne viva, a pesada trave da cruz. Eles cobrem seus olhos e zombam. Profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Aquele rosto que irradiava amor e compaixão agora está coberto de cuspe e sangue. Ele clama: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Naquele momento, a humanidade de Jesus grita de dor, mas a sua divindade se submete em amor. E Pedro chora amargamente. Ele carrega sobre si todos os pecados da humanidade, mas a humilhação não acabou. A dor da traição, a dor do abandono, a dor da negação. Jesus, que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai, sente a separação. E depois de dizer, está consumado, ele entrega o seu espírito. E então Pilatos, lavando as mãos em um ato de covardia, entrega Jesus para ser açoitado. E finalmente, eles chegam. Ele carrega sobre si todos os pecados da humanidade. Mas esta não é uma oração comum. As costas de Jesus se tornam uma massa de carne viva e sangrenta. Eles cospem em seu rosto. E então Pilatos, lavando as mãos em um ato de covardia, entrega Jesus para ser açoitado. Ser traído por qualquer um já é doloroso, mas ser traído por um amigo íntimo, com um gesto de amor, é uma ferida que rasga a alma. Tudo começa em um jardim, e ali, suspenso entre o céu e a terra, está o nosso Salvador. O sangue escorre pelo seu rosto, e a multidão, incitada pelos líderes religiosos, grita: Crucifica-o, crucifica-o, solta-nos Barrabás. O justo pelo injusto, o flagelo romano, e então o caminho para o Gólgota, o Getsêmani, e Pedro chora amargamente, o lugar da caveira. Eles cobrem seus olhos e zombam. Profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Aquele rosto que irradiava amor e compaixão agora está coberto de cuspe e sangue. E ele permanece em silêncio. Eles forçam um homem, Simão de Cirene, a ajudá-lo a carregar a cruz. E ele permanece em silêncio. Eles cobrem seus olhos e zombam. Profetiza-nos, Cristo. Quem foi que te bateu? Aquele rosto que irradiava amor e compaixão agora está coberto de cuspe e sangue. Mas esta não é uma oração comum. E por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. E ele permanece em silêncio. Eles cobrem seus olhos e zombam. Profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Aquele rosto que irradiava amor e compaixão agora está coberto de cuspe e sangue. Ele mal consegue andar. Cada chicotada rasgava a pele, a carne, até os músculos. O sangue escorre pelo seu rosto. Ele sabe o que está por vir. Eles forçam um homem, Simão de Cirene, a ajudá-lo a carregar a cruz. E com um beijo, um sinal de afeto e amizade, ele entrega o mestre. Judas, um dos 12, um dos que comeu no mesmo prato, se aproxima. Mas esta não é uma oração comum. A primeira dor que Jesus sente é a da solidão. Ele mal consegue andar. Imagine a dor no coração de Jesus. Pilatos não encontra crime nele. Eles tecem uma coroa de espinhos, espinhos longos e afiados, e a cravam em sua cabeça. Depois de uma última ceia com seus amigos, onde ele partiu o pão e o vinho, símbolos do seu corpo e do seu sangue que seriam entregues, Jesus vai para o seu lugar de oração. Ele assentiu por nós. A nossa salvação foi conquistada. Ele assentiu por nós. E Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste? Esta é a dor mais profunda, o lugar da caveira. Cada respiração é uma nova onda de agonia. A angústia é tão profunda, tão esmagadora, que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que caem no chão. Começa então uma noite de julgamentos fraudulentos. A dor que nós merecíamos sentir por toda a eternidade.
Eles colocam sobre seus ombros, já em carne viva, a pesada trave da cruz, o lugar da caveira. E então, o som de tochas e espadas quebra o silêncio da noite. E então, o som de tochas e espadas quebra o silêncio da noite. E com um beijo, um sinal de afeto e amizade, ele entrega o mestre. E seus discípulos, todos fogem, o abandonam. Eles tecem uma coroa de espinhos, espinhos longos e afiados, e a cravam em sua cabeça. Eles colocam um manto de púrpura sobre seus ombros dilacerados, uma cana em sua mão como um cetro, e se ajoelham diante dele, zombando: "Salve, Rei dos Judeus!" Eles cospem nele novamente. Ele mal consegue andar. Eles cobrem seus olhos e zombam: "Profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu?" Aquele rosto que irradiava amor e compaixão agora está coberto de cuspe e sangue. Ele assentiu por nós. Os soldados romanos o levam para o pátio, a dor do inferno. E enquanto ele ora, seus amigos, aqueles que ele chamou para vigiar com ele, dormem. E ali, suspenso entre o céu e a terra, está o nosso Salvador. Ele sabe o que está por vir, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ser traído por qualquer um já é doloroso, mas ser traído por um amigo íntimo, com um gesto de amor, é uma ferida que rasga a alma. Eles cobrem seus olhos e zombam: "Profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu?" Aquele rosto que irradiava amor e compaixão agora está coberto de cuspe e sangue. Os soldados romanos o levam para o pátio. E enquanto ele ora, seus amigos, aqueles que ele chamou para vigiar com ele, dormem. Eles o deitam sobre a madeira. Eles o acusam de blasfêmia, porque ele afirmou ser o Filho de Deus. E ele permanece em silêncio. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Ele, o Filho de Deus, sente o pavor da separação do Pai. E Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste?" Esta é a dor mais profunda. Pegam a cana e batem em sua cabeça, fazendo os espinhos penetrarem ainda mais fundo. Pegam a cana e batem em sua cabeça, fazendo os espinhos penetrarem ainda mais fundo. E enquanto ele ora, seus amigos, aqueles que ele chamou para vigiar com ele, dormem. O caminho para Deus está aberto. A primeira dor que Jesus sente é a da solidão. Os soldados romanos o levam para o pátio, mas esta não é uma oração comum. O caminho para Deus está aberto. Pilatos não encontra crime nele. E naquelas horas, algo ainda mais terrível acontece. Aquele que só fez o bem, que curou os doentes, que alimentou os famintos, é amarrado e levado à força. Começa então uma noite de julgamentos fraudulentos. Aqueles lábios que proferiram palavras de vida agora recebem o impacto de punhos cheios de ódio. Eles o esbofeteiam. E depois de dizer: "Está consumado", ele entrega o seu espírito. A dor da traição, a dor do abandono, a dor da negação. A dor é excruciante, a humilhação é total. O sol se recusa a brilhar sobre tamanha injustiça. Começa então uma noite de julgamentos fraudulentos. E seus discípulos? Todos fogem, o abandonam. Os soldados romanos o levam para o pátio. As costas de Jesus se tornam uma massa de carne viva e sangrenta. Eles forçam um homem, Simão de Cirene, a ajudá-lo a carregar a cruz. O sangue escorre pelo seu rosto. Mas esta não é uma oração comum. A angústia é tão profunda, tão esmagadora, que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que caem no chão. Eles cobrem seus olhos e zombam: "Profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu?" Aquele rosto que irradiava amor e compaixão agora está coberto de cuspe e sangue. O Getsêmani. Começa então uma noite de julgamentos fraudulentos. O preço foi pago. Ele cai sob o peso da madeira, sob o peso dos nossos pecados. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Ele, o Filho de Deus, sente o pavor da separação do Pai. Judas, um dos 12, um dos que comeu no mesmo prato, se aproxima. Depois de uma última ceia com seus amigos, onde ele partiu o pão e o vinho,
símbolos do seu corpo e do seu sangue que seriam entregues, Jesus vai para o seu lugar de oração. A solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. O flagelo romano. Pedro, o mais impetuoso, aquele que prometeu morrer com ele, o segue de longe, mas quando confrontado, o nega. E então Pilatos, lavando as mãos em um ato de covardia, entrega Jesus para ser açoitado. Pedro, o mais impetuoso, aquele que prometeu morrer com ele, o segue de longe, mas quando confrontado, o nega. Ele cai sob o peso da madeira, sob o peso dos nossos pecados. Ao amanhecer, eles o levam a Pilatos, o governador romano. Eles forçam um homem, Simão de Cirene, a ajudá-lo a carregar a cruz. Falsas testemunhas se levantam, mas seus depoimentos não concordam. Pegam a cana e batem em sua cabeça, fazendo os espinhos penetrarem ainda mais fundo. Pilatos, querendo agradar a multidão, oferece uma escolha: soltar Jesus ou um assassino chamado Barrabás. Pegam pregos longos e rústicos e os cravam em seus pulsos, atravessando nervos, causando uma dor indescritível. E por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. E ali a violência física começa. Eles colocam sobre seus ombros, já em carne viva, a pesada trave da cruz. A perda de sangue é imensa. Falsas testemunhas se levantam, mas seus depoimentos não concordam. E ali a violência física começa. Pilatos não encontra crime nele. Aqueles lábios que proferiram palavras de vida agora recebem o impacto de punhos cheios de ódio. A dor é insuportável, a dor espiritual. O autor da vida trocado por um assassino. Pilatos, querendo agradar a multidão, oferece uma escolha: soltar Jesus ou um assassino chamado Barrabás. Jesus está completamente só, e por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. A dor é insuportável. Ele o envia a Herodes, que também zomba dele, o veste com uma capa de luxo e o devolve a Pilatos. Jesus, que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai, sente a separação. Ele sabe o que está por vir. Cada respiração é uma nova onda de agonia. E finalmente eles chegam. As costas de Jesus se tornam uma massa de carne viva e sangrenta. Eles cospem em seu rosto. Pegam pregos longos e rústicos e os cravam em seus pulsos, atravessando nervos, causando uma dor indescritível. Imagine a dor no coração de Jesus, a solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. Ao amanhecer, eles o levam a Pilatos, o governador romano. E naquelas horas, algo ainda mais terrível acontece. Pedro, o mais impetuoso, aquele que prometeu morrer com ele, o segue de longe, mas quando confrontado, o nega. Judas, um dos 12, um dos que comeu no mesmo prato, se aproxima. Eles o acusam de blasfêmia porque ele afirmou ser o Filho de Deus. Ele assentiu por nós. Jesus está completamente só. E finalmente, eles chegam. Eles cospem em seu rosto. A solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. A solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. A perda de sangue é imensa. Jesus está completamente só. O preço foi pago. Ser traído por qualquer um já é doloroso. Mas ser traído por um amigo íntimo, com um gesto de amor, é uma ferida que rasga a alma. Para respirar, ele precisa se apoiar nos pregos dos pés e se erguer, raspando as costas dilaceradas na madeira áspera. E então, eles erguem a cruz. Eles forçam um homem, Simão de Cirene, a ajudá-lo a carregar a cruz. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Ser traído por qualquer um já é doloroso, mas ser traído por um amigo íntimo, com um gesto de amor, é uma ferida que rasga a alma. E naquelas horas, algo ainda mais terrível acontece. Ele carrega sobre si todos os pecados da humanidade. Cada chicotada rasgava a pele, a carne, até os músculos. E depois de dizer, está consumado, ele entrega o seu espírito.
Ser traído por qualquer um já é doloroso, mas ser traído por um amigo íntimo, com um gesto de amor, é uma ferida que rasga a alma. Ele, o Filho de Deus, sente o pavor da separação do Pai. Os soldados romanos o levam para o pátio, e Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste?" Esta é a dor mais profunda, o Getsêmani, a solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. O caminho para Deus está aberto, a dor que nós merecíamos sentir por toda a eternidade. Eles colocam sobre seus ombros, já em carne viva, a pesada trave da cruz, o flagelo romano. A dor é excruciante, a angústia é tão profunda, tão esmagadora, que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que caem no chão. E ali, a violência física começa. A nossa salvação foi conquistada. E então, eles erguem a cruz. E Pedro chora amargamente, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. O sangue escorre pelo seu rosto. Aquele que só fez o bem, que curou os doentes, que alimentou os famintos, é amarrado e levado à força. E a multidão, incitada pelos líderes religiosos, grita: crucifica-o, crucifica-o, solta-nos Barrabás, o justo pelo injusto. Imagine a dor no coração de Jesus. Depois de uma última ceia com seus amigos, onde ele partiu o pão e o vinho, símbolos do seu corpo e do seu sangue que seriam entregues, Jesus vai para o seu lugar de oração. A solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. Tudo começa em um jardim. Pedro, o mais impetuoso, aquele que prometeu morrer com ele, o segue de longe, mas quando confrontado, o nega. A dor é excruciante. Ele cai sob o peso da madeira, sob o peso dos nossos pecados. O sangue escorre pelo seu rosto. Ao amanhecer, eles o levam a Pilatos, o governador romano. Pedro, o mais impetuoso, aquele que prometeu morrer com ele, o segue de longe, mas quando confrontado, o nega. O lugar da caveira. Tudo começa em um jardim. A nossa salvação foi conquistada. Eles o esbofeteiam, e o galo canta, e o olhar de Jesus cruza com o de Pedro. E naquelas horas, algo ainda mais terrível acontece. Pilatos, querendo agradar a multidão, oferece uma escolha: soltar Jesus ou um assassino chamado Barrabás. Para respirar, ele precisa se apoiar nos pregos dos pés e se erguer, raspando as costas dilaceradas na madeira áspera. Por 3 horas, a escuridão cobre a terra. Jesus está completamente só, mas a humilhação não acabou. Pegam pregos longos e rústicos e os cravam em seus pulsos, atravessando nervos, causando uma dor indescritível. E ali, suspenso entre o céu e a terra, está o nosso Salvador, o lugar da caveira. A solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. Um chicote com múltiplas tiras de couro, com pedaços de osso e metal nas pontas. Ele mal consegue andar. Eles forçam um homem, Simão de Cirene, a ajudá-lo a carregar a cruz. Eles o acusam de blasfêmia porque ele afirmou ser o Filho de Deus. Os soldados romanos o levam para o pátio, a dor espiritual. E depois de dizer, está consumado, ele entrega o seu espírito. Jesus, que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai, sente a separação. E por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. E com um beijo, um sinal de afeto e amizade, ele entrega o Mestre. Ao amanhecer, eles o levam a Pilatos, o governador romano. O flagelo romano. Cada chicotada rasgava a pele, a carne, até os músculos. A perda de sangue é imensa. Jesus está completamente só. Jesus, que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai, sente a separação, a dor da traição, a dor do abandono, a dor da negação. Ele mal consegue andar, e ali a violência física começa. A dor do inferno, a dor da traição, a dor do abandono, a dor da negação.
Ele carrega sobre si todos os pecados da humanidade. Falsas testemunhas se levantam, mas seus depoimentos não concordam. E então, Pilatos, lavando as mãos em um ato de covardia, entrega Jesus para ser açoitado. Pegam pregos longos e rústicos e os cravam em seus pulsos, atravessando nervos, causando uma dor indescritível. Eles colocam sobre seus ombros já em carne viva a pesada trave da cruz. Como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele o envia a Herodes, que também zomba dele, o veste com uma capa de luxo e o devolve a Pilatos. A primeira dor que Jesus sente é a da solidão. Ele o envia a Herodes, que também zomba dele, o veste com uma capa de luxo e o devolve a Pilatos. Pedro, o mais impetuoso, aquele que prometeu morrer com ele, o segue de longe, mas quando confrontado, o nega. Pegam a cana e batem em sua cabeça, fazendo os espinhos penetrarem ainda mais fundo. Ele carrega sobre si todos os pecados da humanidade. E Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste? Esta é a dor mais profunda. Eles o deitam sobre a madeira. O caminho para Deus está aberto. O sangue escorre pelo seu rosto e ali a violência física começa. A solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. A dor da traição, a dor do abandono, a dor da negação. Os soldados romanos o levam para o pátio e ele permanece em silêncio. Para respirar, ele precisa se apoiar nos pregos dos pés e se erguer, raspando as costas dilaceradas na madeira áspera. Ele cai sob o peso da madeira, sob o peso dos nossos pecados. A primeira dor que Jesus sente é a da solidão. Ali, Jesus é preso como um criminoso. Pedro, o mais impetuoso, aquele que prometeu morrer com ele, o segue de longe, mas quando confrontado, o nega. Depois de uma última ceia com seus amigos, onde ele partiu o pão e o vinho, símbolos do seu corpo e do seu sangue que seriam entregues, Jesus vai para o seu lugar de oração. E ele permanece em silêncio. Ele assentiu por nós. Ele o envia a Herodes, que também zomba dele, o veste com uma capa de luxo e o devolve a Pilatos. Eles cospem em seu rosto. Os soldados romanos o levam para o pátio. A angústia é tão profunda, tão esmagadora, que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que caem no chão. O caminho para Deus está aberto, e ali, suspenso entre o céu e a terra, está o nosso Salvador. Eles o deitam sobre a madeira, e então o caminho para o Gólgota. E então Pilatos, lavando as mãos em um ato de covardia, entrega Jesus para ser açoitado. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Ele o envia a Herodes, que também zomba dele, o veste com uma capa de luxo e o devolve a Pilatos. Aqueles lábios que proferiram palavras de vida agora recebem o impacto de punhos cheios de ódio, o lugar da caveira. E então eles erguem a cruz. Não uma, mas 3 vezes. Jesus está completamente só. Mas esta não é uma oração comum. Os soldados romanos o levam para o pátio e a multidão, incitada pelos líderes religiosos, grita: crucifica-o, crucifica-o, solta-nos Barrabás, o justo pelo injusto. A nossa salvação foi conquistada, e enquanto ele ora, seus amigos, aqueles que ele chamou para vigiar com ele, dormem. Começa então uma noite de julgamentos fraudulentos. Ele clama: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Naquele momento, a humanidade de Jesus grita de dor, mas a sua divindade se submete em amor. O autor da vida trocado por um assassino. Eles o esbofeteiam. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Eles o acusam de blasfêmia, porque ele afirmou ser o Filho de Deus. Judas, um dos 12, um dos que comeu no mesmo prato, se aproxima. A humilhação é total. O caminho para Deus está aberto. Cada respiração é uma nova onda de agonia. Eles cravam seus pés.
Para respirar, ele precisa se apoiar nos pregos dos pés e se erguer, raspando as costas dilaceradas na madeira áspera. E Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste? Esta é a dor mais profunda. Mas esta não é uma oração comum. Cada respiração é uma nova onda de agonia. Eles colocam sobre seus ombros, já em carne viva, a pesada trave da cruz. Eles cobrem seus olhos e zombam. Profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Aquele rosto que irradiava amor e compaixão, agora está coberto de cuspe e sangue. Ele mal consegue andar. Eles cobrem seus olhos e zombam. Profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Aquele rosto que irradiava amor e compaixão, agora está coberto de cuspe e sangue. Ele carrega sobre si todos os pecados da humanidade, a dor do inferno. Ao amanhecer, eles o levam a Pilatos, o governador romano. Eles colocam sobre seus ombros, já em carne viva, a pesada trave da cruz. Eles colocam um manto de púrpura sobre seus ombros dilacerados, uma cana em sua mão como um cetro, e se ajoelham diante dele, zombando: salve, Rei dos Judeus! Eles cospem nele novamente. Pilatos, querendo agradar a multidão, oferece uma escolha: soltar Jesus ou um assassino chamado Barrabás. Eles colocam um manto de púrpura sobre seus ombros dilacerados, uma cana em sua mão como um cetro, e se ajoelham diante dele, zombando: salve, Rei dos Judeus! Eles cospem nele novamente. E por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. A primeira dor que Jesus sente é a da solidão. O sol se recusa a brilhar sobre tamanha injustiça. Eles cravam seus pés. O lugar da caveira. Aquele que só fez o bem, que curou os doentes, que alimentou os famintos, é amarrado e levado à força. A dor espiritual. Pilatos não encontra crime nele, mas a humilhação não acabou. Ele carrega sobre si todos os pecados da humanidade. Jesus está completamente só. Ele o envia a Herodes, que também zomba dele, o veste com uma capa de luxo e o devolve a Pilatos. E com um beijo, um sinal de afeto e amizade, ele entrega o mestre. Eles o acusam de blasfêmia, porque ele afirmou ser o Filho de Deus. E por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. Ser traído por qualquer um já é doloroso, mas ser traído por um amigo íntimo, com um gesto de amor, é uma ferida que rasga a alma. A primeira dor que Jesus sente é a da solidão. Falsas testemunhas se levantam, mas seus depoimentos não concordam. Ele, o Filho de Deus, sente o pavor da separação do Pai. A dor que nós merecíamos sentir por toda a eternidade. Mas esta não é uma oração comum. E então, o som de tochas e espadas quebra o silêncio da noite. Eles o deitam sobre a madeira. E finalmente eles chegam. Ele, o Filho de Deus, sente o pavor da separação do Pai. O preço foi pago. Ele a sentiu por nós. Cada respiração é uma nova onda de agonia. E Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste? Esta é a dor mais profunda. A solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. O preço foi pago. As costas de Jesus se tornam uma massa de carne viva e sangrenta. E ali, suspenso entre o céu e a terra, está o nosso Salvador. A solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. Imagine a dor no coração de Jesus. Ele clama: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Naquele momento, a humanidade de Jesus grita de dor, mas a sua divindade se submete em amor. Pegam pregos longos e rústicos e os cravam em seus pulsos, atravessando nervos, causando uma dor indescritível. A perda de sangue é imensa. Pegam pregos longos e rústicos e os cravam em seus pulsos, atravessando nervos, causando uma dor indescritível. A dor é insuportável. O lugar da caveira.
A nossa salvação foi conquistada. Imagine a dor no coração de Jesus. E ali, suspenso entre o céu e a terra, está o nosso Salvador. E por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. O sangue escorre pelo seu rosto, a solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. O sol se recusa a brilhar sobre tamanha injustiça, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele sabe o que está por vir. Ele cai sob o peso da madeira, sob o peso dos nossos pecados. E a multidão, incitada pelos líderes religiosos, grita: crucifica-o, crucifica-o, solta-nos Barrabás, o justo pelo injusto. Eles tecem uma coroa de espinhos, espinhos longos e afiados, e a cravam em sua cabeça. Mas a humilhação não acabou, e então o som de tochas e espadas quebra o silêncio da noite. E Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste? Esta é a dor mais profunda. Por 3 horas, a escuridão cobre a terra. Eles cobrem seus olhos e zombam. Profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Aquele rosto que irradiava amor e compaixão, agora está coberto de cuspe e sangue. O autor da vida trocado por um assassino. E por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. A nossa salvação foi conquistada. Ele, o Filho de Deus, sente o pavor da separação do Pai. Ser traído por qualquer um já é doloroso, mas ser traído por um amigo íntimo com um gesto de amor é uma ferida que rasga a alma. A perda de sangue é imensa. O Getsêmani, e finalmente eles chegam. Judas, um dos 12, um dos que comeu no mesmo prato, se aproxima. A primeira dor que Jesus sente é a da solidão. E por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. Ele mal consegue andar. A primeira dor que Jesus sente é a da solidão, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Eles colocam um manto de púrpura sobre seus ombros dilacerados, uma cana em sua mão como um cetro, e se ajoelham diante dele, zombando: salve, Rei dos Judeus! Eles cospem nele novamente. Judas, um dos 12, um dos que comeu no mesmo prato, se aproxima. A dor do inferno. E com um beijo, um sinal de afeto e amizade, ele entrega ao mestre. Pilatos não encontra crime nele. E ali a violência física começa. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Eles tecem uma coroa de espinhos, espinhos longos e afiados, e a cravam em sua cabeça. Mas a humilhação não acabou, a dor espiritual. Eles tecem uma coroa de espinhos, espinhos longos e afiados, e a cravam em sua cabeça. Cada respiração é uma nova onda de agonia. E então, o caminho para o Gólgota. O sangue escorre pelo seu rosto. A dor do inferno. Ele é levado de Anás para Caifás, o sumo sacerdote. O sangue escorre pelo seu rosto. A dor é excruciante. Ele é levado de Anás para Caifás, o sumo sacerdote. Pegam a cana e batem em sua cabeça, fazendo os espinhos penetrarem ainda mais fundo. A nossa salvação foi conquistada. O autor da vida trocado por um assassino. E ali, a violência física começa. E por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. Pilatos não encontra crime nele. Pilatos, querendo agradar a multidão, oferece uma escolha: soltar Jesus ou um assassino chamado Barrabás. E o galo canta, e o olhar de Jesus cruza com o de Pedro. Os soldados romanos o levam para o pátio. Um chicote com múltiplas tiras de couro, com pedaços de osso e metal nas pontas. E finalmente eles chegam. Um chicote com múltiplas tiras de couro, com pedaços de osso e metal nas pontas. Ser traído por qualquer um já é doloroso, mas ser traído por um amigo íntimo, com um gesto de amor, é uma ferida que rasga a alma. E então, o caminho para o Gólgota. A angústia é tão profunda, tão esmagadora, que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que caem no chão. O caminho para Deus está aberto.
E Pedro chora amargamente. Eles tecem uma coroa de espinhos, espinhos longos e afiados, e a cravam em sua cabeça. E com um beijo, um sinal de afeto e amizade, ele entrega o mestre. Pilatos não encontra crime nele. Eles o deitam sobre a madeira. Ele clama: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Naquele momento, a humanidade de Jesus grita de dor, mas a sua divindade se submete em amor. Aqueles lábios que proferiram palavras de vida agora recebem o impacto de punhos cheios de ódio. Cada respiração é uma nova onda de agonia. Eles tecem uma coroa de espinhos, espinhos longos e afiados, e a cravam em sua cabeça. Eles cravam seus pés. A solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. E naquelas horas, algo ainda mais terrível acontece. Para respirar, ele precisa se apoiar nos pregos dos pés e se erguer, raspando as costas dilaceradas na madeira áspera. Começa então uma noite de julgamentos fraudulentos, e enquanto ele ora, seus amigos, aqueles que ele chamou para vigiar com ele, dormem. A dor é excruciante, a dor da traição, a dor do abandono, a dor da negação. Eles cospem em seu rosto. Ser traído por qualquer um já é doloroso, mas ser traído por um amigo íntimo, com um gesto de amor, é uma ferida que rasga a alma. A primeira dor que Jesus sente é a da solidão, a dor da traição, a dor do abandono, a dor da negação. Judas, um dos 12, um dos que comeu no mesmo prato, se aproxima. A solidão de carregar um peso que ninguém mais poderia entender ou compartilhar. A angústia é tão profunda, tão esmagadora, que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que caem no chão. Pegam a cana e batem em sua cabeça, fazendo os espinhos penetrarem ainda mais fundo. Eles o deitam sobre a madeira. Eles colocam sobre seus ombros, já em carne viva, a pesada trave da cruz. E a multidão, incitada pelos líderes religiosos, grita: Crucifica-o! Crucifica-o! Solta-nos, Barrabás! O justo pelo injusto. Ele cai sob o peso da madeira, sob o peso dos nossos pecados. O sangue escorre pelo seu rosto. Mas esta não é uma oração comum. Ele assentiu por nós. Depois de uma última ceia com seus amigos, onde ele partiu o pão e o vinho, símbolos do seu corpo e do seu sangue, que seriam entregues, Jesus vai para o seu lugar de oração. Os soldados romanos o levam para o pátio. Os soldados romanos o levam para o pátio. Um chicote com múltiplas tiras de couro, com pedaços de osso e metal nas pontas. O lugar da caveira. Ele clama: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Naquele momento, a humanidade de Jesus grita de dor, mas a sua divindade se submete em amor. Ele clama: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Naquele momento, a humanidade de Jesus grita de dor, mas a sua divindade se submete em amor. O sol se recusa a brilhar sobre tamanha injustiça, e ali, suspenso entre o céu e a terra, está o nosso Salvador. E por causa disso, o Pai, em sua santidade, desvia o olhar. Como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele cai sob o peso da madeira, sob o peso dos nossos pecados. A dor é insuportável e, finalmente, eles chegam. Eles cobrem seus olhos e zombam. Profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Aquele rosto que irradiava amor e compaixão agora está coberto de cuspe e sangue. Falsas testemunhas se levantam, mas seus depoimentos não concordam. E enquanto ele ora, seus amigos, aqueles que ele chamou para vigiar com ele, dormem. Então, o caminho para o Gólgota, e Pedro chora amargamente. Aquele que só fez o bem, que curou os doentes, que alimentou os famintos,
é amarrado e levado à força. Imagine a dor no coração de Jesus. Eles tecem uma coroa de espinhos, espinhos longos e afiados, e a cravam em sua cabeça. E ali, suspenso entre o céu e a terra, está o nosso Salvador, o lugar da caveira. Eles o esbofeteiam, e Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste? Esta é a dor mais profunda. E Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste? Esta é a dor mais profunda. E enquanto ele ora, seus amigos, aqueles que ele chamou para vigiar com ele, dormem. E Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste? Esta é a dor mais profunda, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Jesus está completamente só. Ele a sentiu por nós. A angústia é tão profunda, tão esmagadora, que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que caem no chão. Para respirar, ele precisa se apoiar nos pregos dos pés e se erguer, raspando as costas dilaceradas na madeira áspera. Ao amanhecer, eles o levam a Pilatos, o governador romano. Não uma, mas 3 vezes. Ele é levado de Anás para Caifás, o sumo sacerdote. Eles cravam seus pés. Tudo começa em um jardim. O caminho para Deus está aberto. A dor é excruciante. O flagelo romano. Ele o envia a Herodes, que também zomba dele, o veste com uma capa de luxo e o devolve a Pilatos. Então, o som de tochas e espadas quebra o silêncio da noite. Ao amanhecer, eles o levam a Pilatos, o governador romano. Ele o envia a Herodes, que também zomba dele, o veste com uma capa de luxo e o devolve a Pilatos. E então, o caminho para o Gólgota. Ele sabe o que está por vir. Cada chicotada rasgava a pele, a carne, até os músculos. Eles o esbofeteiam. Tudo começa em um jardim. E a multidão, incitada pelos líderes religiosos, grita: crucifica-o! Crucifica-o! Solta-nos Barrabás. O justo pelo injusto, a dor da traição, a dor do abandono, a dor da negação. Tudo começa em um jardim. Ele é levado de Anás para Caifás, o sumo sacerdote. E então eles erguem a cruz, eles o esbofeteiam, o lugar da caveira. O sangue escorre pelo seu rosto. Eles o acusam de blasfêmia, porque ele afirmou ser o Filho de Deus. Mas esta não é uma oração comum. O autor da vida é trocado por um assassino. Ele assentiu por nós. O sangue escorre pelo seu rosto. Depois de uma última ceia com seus amigos, onde ele partiu o pão e o vinho, símbolos do seu corpo e do seu sangue que seriam entregues, Jesus vai para o seu lugar de oração. Eles cravam seus pés. Para respirar, ele precisa se apoiar nos pregos dos pés e se erguer, raspando as costas dilaceradas na madeira áspera. Eles tecem uma coroa de espinhos, espinhos longos e afiados, e a cravam em sua cabeça. Ele mal consegue andar. O preço foi pago. Jesus quis ir agora, depois de percorrer esta via dolorosa. O que fazemos com um amor assim? Nós o ignoramos? Nós vivemos como se esse sacrifício não significasse nada. Nós trocamos esse amor por prazeres passageiros, por dinheiro, por orgulho. Aquela multidão gritou: crucifica-o! E nós, quantas vezes com nossas atitudes, com nossos pecados, nós não gritamos a mesma coisa? Quantas vezes nós não escolhemos Barrabás em vez de Jesus? Nós olhamos para Judas, para Pedro, para Pilatos, para a multidão e os julgamos, mas nós não somos tão diferentes. Nós também o traímos com nossos pecados. Nós também o negamos com nossa vergonha. Nós também lavamos as mãos com nossa indiferença. A verdade é que todos nós estávamos lá. Foram os nossos pecados que o pregaram naquela cruz. Pense na coroa de espinhos. Cada espinho, um pensamento de orgulho, de luxúria, de inveja. Pense nos açoites. Cada golpe, uma palavra de ódio, uma mentira, uma fofoca. Pense nos pregos. Cada um ato de rebeldia, de desobediência, de egoísmo. Ele tomou tudo sobre si.
A dor que você sente, a culpa que te consome, a vergonha que te aprisiona, Ele levou tudo naquela cruz. Ele se tornou maldição para que fôssemos abençoados. Ele se tornou pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Como podemos continuar vivendo de qualquer maneira diante de um sacrifício tão grande? Diante de tudo isso, só nos resta uma atitude: a rendição. Render o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, os nossos pecados e receber o presente da salvação. Um presente que custou tudo para Ele, mas que é oferecido a nós de graça. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora. Se você se afastou, volte para Ele hoje. Não há pecado tão grande que o seu sangue não possa perdoar. Não há ferida tão profunda que o seu amor não possa curar. Olhe para a cruz e veja o seu valor. Você vale o sangue de Cristo. Você é amado com um amor eterno. Viva para Ele. Honre o seu sacrifício. E um dia nós o veremos face a face e poderemos agradecer por tudo o que Ele fez por nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém.